A Caixa reafirmou no século XXI a sua vocação histórica de banco público. Isso foi possível pois aconteceu um feliz encontro entre um governo e um banco que têm em comum a visão que devem trabalhar para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nos últimos 13 anos, o governo federal encontrou na Caixa um dos sustentáculos fundamentais para a implementação de políticas públicas imprescindíveis à superação das nossas históricas distorções sociais e para a realização dos investimentos em infraestrutura necessários para o desenvolvimento do país. O resultado dessa comunhão de valores possibilitou que a Caixa desenvolvesse todo o seu potencial, saindo de uma situação em que era uma instituição fragmentada e enfraquecida para uma posição de destaque entre as maiores instituições financeiras do país. Nesse período, a Caixa se consolidou como o primeiro banco em poupança e habitação, o segundo maior em carteira de crédito e o terceiro maior em ativos. E isso tudo foi fruto de muito trabalho. É resultado do esforço coletivo de homens e mulheres empregados da Caixa e de lideranças que foram capazes de levar essa instituição a um patamar que ela nunca teve. Sob o comando de Jorge Matoso, a Caixa retomou a capacidade de atuação no crédito. Com mudanças patrocinadas pelo governo, a Caixa foi agente fundamental na grande retomada do crédito imobiliário no país e apoiou, de forma decisiva, a estruturação do Bolsa Família, que garantiu a bilhões de brasileiros o direito de uma vida digna. Sob a liderança de Maria Fernanda Coelho, a Caixa foi crucial no enfrentamento da crise financeira internacional, mantendo as linhas de crédito frente à retração dos bancos privados. Assumiu também a execução do Minha Casa Minha Vida e do PAC, duas políticas fundamentais para o país. Com o reposicionamento estratégico do banco, patrocinado por Jorge Hereda, a Caixa se consolidou definitivamente como um grande player, como o banco das menores taxas, combinando suas funções sociais com seus objetivos de banco comercial. Sob sua gestão, a Caixa ampliou significativamente sua carteira de crédito e de clientes, atingindo 20% de market share e se consolidou como o terceiro maior banco do país. Esse casamento bem-sucedido entre um projeto de país e a Caixa pode ser comprovado em vários segmentos. Com o PAC e o Programa de Concessões do Governo Federal, a Caixa passou a atuar de forma decisiva no desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Além do saneamento, se tornou um importante agente financiador aos setores de energia, logística e construção naval. Passamos de 1 bilhão e 600 milhões de reais contratados em 2003 para 33 bilhões de reais em 2014. O crédito imobiliário, nossa área tradicional de atuação, ganhou maior relevância, com a viabilização contínua de funding e o programa Minha Casa Minha Vida. Concedemos 20 vezes mais crédito imobiliário, sem flexibilizar regras prudenciais. Somos líderes absolutos, tanto na habitação social quanto de mercado. Criado pelo governo para enfrentar o déficit habitacional, o Minha Casa Minha Vida foi também uma resposta à crise internacional que ameaçava o país. A Caixa é a grande protagonista desse programa, que contratou mais de 4 milhões e 300 mil unidades, já entregou 2 milhões e 700 mil, beneficiando mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Números inimagináveis antes da criação do programa. Outro fenômeno dos últimos 13 anos, fruto das políticas de inclusão social do governo federal, foi a ascensão de uma nova classe média no Brasil. A renda da população pobre cresceu e a Caixa soube aproveitar essa oportunidade. A expansão de clientes da nova classe média foi de 102% e eles adquiriram 32 milhões de novos produtos. Estas foram grandes conquistas do Brasil que alavancaram o crescimento da Caixa. Ser presidente da Caixa é uma grande honra para mim. Meu compromisso sempre foi o de manter a Caixa como uma instituição 100% pública, competitiva no mercado e parceira do Estado brasileiro. A Caixa obteve importantes resultados em 2015, mesmo num cenário de instabilidade econômica, alcançando lucro líquido de 7,2 bilhões de reais e crescimento da carteira de crédito acima do mercado. Em 2016, lançamos o Caixa Mais Forte,
para enfrentar um período mais longo de instabilidade e de acirramento da competição bancária e para construir o melhor posicionamento para o momento de retomada da economia. Os resultados da Caixa no primeiro trimestre mostram o acerto dessa estratégia. As receitas cresceram 16,4% em relação ao primeiro trimestre de 2015. E só nas operações de infraestrutura foram 293 milhões de reais acima do orçado. A margem de contribuição no varejo alcançou 702 milhões além do previsto. A PDD ficou 2,5 bilhões abaixo do orçado e a inadimplência caiu para 3,51% em março. O primeiro trimestre de 2016 gerou mais resultado operacional do que todo o segundo semestre de 2015, revertendo trajetória descendente. Devemos dar continuidade ao Caixa Mais Forte para que a empresa permaneça no rumo certo, alcançando seus resultados e se preparando para o momento de retomada da economia. Nas últimas semanas, a Caixa vem sendo atacada de forma irresponsável e injusta. Cada um de nós que vive o dia a dia da Caixa sabe disso. Eu me pergunto, qual o objetivo desses ataques? E me lembro que houve ataques semelhantes quando a Caixa conquistou mais mercado, com a estratégia das menores taxas incomodando a concorrência. A quem interessa interromper as grandes transformações que a Caixa viveu nos últimos 13 anos? Certamente não interessa aos nossos milhões de clientes e nem aos milhões de brasileiros que, através da Caixa, têm acesso a importantes programas sociais, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida à frente. É esse o banco que cada um de vocês tem orgulho de ter construído. É esse o banco que precisa continuar 100% público. É esse o banco que resistirá às tentativas de retrocesso. Essa é uma responsabilidade de cada empregado e de cada empregada da Caixa. E é por isso, por termos a exata dimensão do nosso papel e consciência da nossa responsabilidade, que lutaremos para que nenhum cenário adverso interrompa os avanços da Caixa. Porque nosso compromisso é com o Brasil, com todos os brasileiros e brasileiras que acreditam e confiam na Caixa e na qualidade do trabalho de cada um de vocês. Um forte abraço a todos.